Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal História da Psicologia TV. Eu sou André Morelli e este é mais um episódio da série História da Psicologia e Educação. O tema de hoje é Psicologia e Educação, os primórdios. Existem muitas formas de contar o início da psicologia. Alguns autores, por exemplo, localizam o início da psicologia na Grécia Antiga, dizendo que Aristóteles ou mesmo outros filósofos foram os primeiros a propor a disciplina da psicologia. Existem outros autores e pesquisadores que dizem um pouco diferente, falando, por exemplo, que a psicologia teria começado na Idade Média, com pensadores ligados à escolástica. Outros autores ainda dão diferentes versões para o início da psicologia. Foi o psicólogo americano Edwin Boring que acabou criando aquele que ficou conhecido como o principal marco da criação da psicologia científica, ou seja, a criação do laboratório de psicologia de Wilhelm Wundt na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Contudo, essa não é a história inteira. O trabalho de Wundt foi possível graças a uma série de reformas feitas pelo governo da Prússia na maneira como organizava o seu sistema educacional. A antiga propedêutica, que era parte do sistema universitário medieval, deixou de ser um estudo universitário e passou a ser como um ensino básico, chamado na época de ginásio. Ou seja, todo mundo deveria estudar no ginásio e quem quisesse acessar a universidade, além de estudar o ginásio, deveria também fazer outras provas e outros complementos. Dentre os conteúdos que faziam parte do ginásio estava a psicologia. Ela já era um conteúdo e um tipo de assunto bastante comum naquela época, e era discutido em revistas, jornais, na alta intelectualidade e mesmo entre as pessoas comuns. Porém, não existiam professores especificamente de psicologia, porque não existia também uma psicologia de vertente científica de nenhum tipo. Dessa forma, para conseguir cumprir o conteúdo ministrado no ginásio de psicologia, era necessário contratar professores da área da filosofia, que acabavam tratando da psicologia conforme os parâmetros e diretrizes da psicologia que existia na época, ou seja, uma psicologia bastante filosófica. A contratação de Wundt foi uma mudança muito importante, pois, além dele conhecer bastante de filosofia, ele resolveu dar um caráter experimental, já que ele era médico de formação. Então trouxe vários experimentos e várias possibilidades de investigação da fisiologia, além de, claro, também valer-se bastante da psicofísica, um campo de estudos que já estava corrente na época. Já na França, as coisas aconteceram de modo um pouco diferente. Naquele país, por influência do cousinismo, uma vertente filosófica criada por um ministro da educação da França chamado Victor Cousin, não existia psicologia de caráter científico nem experimental de nenhum tipo. Foi Théodule Ribot, um professor de ensino básico e que trabalhava em um liceu no interior da França, quem se interessou pela primeira vez naquele país da psicologia científica, escrevendo o livro A Psicologia na Alemanha. Esse livro, junto de outros estudos que o próprio Ribot publicou sobre a psicologia na Inglaterra, modificaram bastante o campo da psicologia na França, introduzindo assim a necessidade da criação de uma psicologia um pouco mais experimental e um tanto menos especulativa. Outra pessoa bastante importante foi Alfred Binet. No seu país, França, Binet começou a desenvolver pesquisas e experimentos para tratar dos processos psicológicos superiores, os mesmos que o próprio Wundt, o primeiro da psicologia experimental na Alemanha, julgava não serem parte da psicologia. Com esses experimentos, Binet desenvolveu uma série de metodologias de investigação para a psicologia diferencial, investigando diferentes modalidades de grupos sociais, como enxadristas, matemáticos e também crianças. A investigação com crianças, que Binet conduziu principalmente com suas duas filhas, foi muito importante para a psicologia francesa, pois, a partir da análise das faculdades mentais como imaginação, criatividade, memória, entre outros, foi possível delinear todo um novo campo de investigação que foi muito importante para a área da educação. Em 1903, Alfred Binet publicou O Estudo Experimental da Inteligência, um marco muito relevante para as pesquisas com a inteligência infantil na França e, posteriormente, em todo o mundo. Binet também defendia a criação de uma pedagogia experimental,
utilizando dos processos educacionais e da sala de aula como um campo de investigação em psicologia. Seu modelo de investigação foi tão relevante que o Ministério da Educação da França solicitou a Binet que criasse um teste de psicologia ou um processo de avaliação psicológico para analisar crianças que eram chamadas, na época, de anormais. O teste foi apresentado pela primeira vez em 1905, em um congresso de psicologia em Roma, obtendo também uma segunda versão em 1907. Tratava-se da famosa escala Binet-Simon, que também leva o nome de Théodore Simon, um dos colaboradores de Binet. Mas você deve estar se perguntando, e no Brasil? Como é que a psicologia começou? Essa, com certeza, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. E, da mesma forma como temos dificuldades e diferentes opiniões para falar sobre como a psicologia começou no geral, no Brasil também nós temos alguns probleminhas. A professora Marina Massimi, da USP de Ribeirão Preto, propõe que a psicologia começou com a Companhia de Jesus, ou seja, com os padres jesuítas que vieram ao Brasil promover a catequização. Ela encontrou cartas dos padres jesuítas enviadas à Cúria Romana e também outros documentos na Biblioteca do Vaticano que analisavam essas cartas e utilizavam parâmetros que parecem hoje com a psicologia, inclusive com elementos que nos lembram uma psicologia da personalidade e outros elementos que nos lembram uma psicologia cognitiva. Já no século XIX, as ideias francesas são muito fortes no Brasil e vários intelectuais brasileiros falam francês, consomem livros em língua francesa ou promovem traduções de obras francesas a serem publicadas no Brasil em português. A presença das ideias francesas no Brasil também trouxe um impacto na psicologia, pois foram os livros de psicologia franceses os primeiros a circular fortemente aqui no nosso país. As ideias psicológicas da França não estavam presentes apenas nos livros. Vários dos intelectuais, médicos, pedagogos e outros profissionais brasileiros foram até a França para fazer seus estudos, como Maurício de Medeiros e Manuel Bonfim. Maurício de Medeiros e Manuel Bonfim estudaram com Georges Dumas, um professor da área da psicopatologia na Sorbonne, e com o próprio Alfred Binet, no caso do Manuel Bonfim. Esses estudos na área da psicologia na França promoveu também a criação dos primeiros laboratórios de psicologia no Brasil, inspirados no modelo francês. No caso de Maurício de Medeiros, era um laboratório de psicologia experimental ligado à psiquiatria clínica que foi construído no Hospital Nacional de Alienados. Já Manuel Bonfim criou o primeiro laboratório de psicologia no Brasil, dentro de uma escola, o Pedagógium. No Pedagógium, Manuel Bonfim utilizava do mesmo modelo técnico e tecnológico de laboratório de Alfred Binet, mesclando tanto o uso das salas de aula com as crianças, como os experimentos na área da psicologia. Posteriormente, a Escola Nova também chegou ao Brasil, principalmente a partir de sua vertente suíça, com a Escola de Genebra, inclusive com a visita de ilustres pensadores e psicólogos suíços ao país, como no caso de Édouard Claparède. Um pouco mais tarde, temos o ingresso de pensamentos e ideias psicológicas norte-americanos em nosso país, com a chegada do pensamento do behaviorismo, além de outras vertentes e escolas. Podemos ver, com esse nosso breve histórico, bastante panorâmico e resumido, a relevância da educação para a construção da psicologia, não só no país, como em todo o mundo. Laboratórios, clínicas, processos psicológicos, estudos em psicologia experimental, avaliação psicológica, além de outros processos e produtos, foram desenvolvidos por pesquisadores do campo da psicologia junto da área da educação. Mas em que será que resultaram todos esses processos? Quais são as relações específicas que a psicologia manteve com a educação? Fique ligado nos nossos vídeos da série História da Psicologia e Educação para conhecer um pouco mais. Eu sou o André Morelli e esse foi mais um vídeo do canal História da Psicologia TV. Obrigado!